super feliz aqui, Tereza Juan chegando lá de Portugal. Que maravilha, Tereza. E muito obrigada, né, pelas suas reflexões iniciais fortíssimas, importantíssimas. Estamos aqui lamentando muito, né, Rafael Pérez não está presente aqui, infelizmente, né, ele faleceu em dezembro. A gente tinha recebido o texto dele em novembro, e ele muito, assim, desde julho, muito empolgado com o livro, sabe, assim, apresentando várias contribuições no sentido de como ajudar, né, essa divulgação, muito feliz, né, com o conjunto da obra, ou seja, a quantidade de pessoas envolvidas. Tivemos falando com a Emma, ela ficou bastante feliz, né, dele estar inclusive sendo a primeira pessoa do livro, um texto brilhante, maravilhoso. Quem quiser uma cópia impressa, ela vai ser feita sob demanda, lá no site tem um link e o download gratuito da obra. Queria só contar para vocês rapidamente, gente, de como que esse livro foi construído. A gente começou por Portugal, pesquisando as universidades de Portugal, os nomes que tratavam de comunicação estratégica, né, professores, pesquisadores, profissionais da área, e a partir dali fomos recebendo outros nomes, outras indicações, e aí percebemos que ir para a Espanha seria importante, né, o primeiro nome que a gente pensou de lá foi mesmo do Rafael Pérez, e depois a Maria Vitória Duran veio com um capítulo lindo, maravilhoso. Fomos então para o México, né, encontramos lá o Jorge Hidalgo, maravilhoso. Quem estuda, né, quem é pesquisador nessa área de comunicação estratégica sabe esses nomes que eu estou falando aqui. E depois fomos para o Chile. Nosso primeiro contato lá foi o Juan, né, o Juan Iqueveda, e depois a gente chegou no Rafael, e aí nos aproximamos recentemente do Raul, né, Herrera e Bedenzu. Então, assim, são nomes muito fortes. Em Portugal, a gente está aqui com a Tereza, uma pessoa incrível, né, com Carlos Camponês. Carlos Camponês faz dupla com a Susana Cavaco, que um texto riquíssimo. Temos a Rita Espanha, né, também conosco. Temos o trio ali da Cristina Tereza, Paulo Faustino e do Jorge, né, com um texto também muito interessante. E no Brasil a gente tem os nomes de quem mais trabalha com comunicação estratégica, né, gente, assim, são nomes que certamente todos vocês conhecem, tá aqui, né, Jorge Duarte, Margarida Kunsch, Henrique Moreira, Maria Fernanda tá junto com Edmundo, são lá da UNB, Maria Eugênia Porém tá junto com a Tamara, Wilson Bueno, certamente todos conhecem esse nome, e ficamos muito felizes, então, com esse conjunto da obra, né, de fato bastante representativo. E como que surgiu a ideia, né, de buscar um livro relacionado à comunicação estratégica? E o que seria essa comunicação estratégica, né? Como é que a gente leva isso para a sala de aula? Sou professora há 15 anos, coordenei curso de gestão da comunicação por mais de 10 anos, hoje coordeno vários cursos em Company relacionados a essa temática. E a gente entende, assim, que a comunicação estratégica, gente, na verdade, a gente está falando aqui de um pulsar, né, de comunicação, é como se fosse o coração da empresa, quando a gente fala de comunicação, e quando a gente fala de comunicação estratégica, nós não estamos falando de uma comunicação que simplesmente parte da empresa, né, a gente está falando de todo o entorno que comunica essa empresa, cada dia menos a própria empresa comunica sobre ela, cada dia mais a sociedade, os diferentes stakeholders comunicam sobre a empresa. Então, como que um gestor consegue cuidar de todo esse sistema, né, que envolve tantas pessoas, ou seja, e que de uma forma que permita que ela seja retroalimentada o tempo inteiro, essa comunicação. Uma comunicação não é ditatorial. Ouvir faz parte da comunicação, né, e como que a empresa, então, e sobretudo um gestor de comunicação consegue passar por todo esse processo. E, obviamente, né, a gente vem falando há muito tempo de comunicação organizacional. Margarida Kunsch, infelizmente, não está aqui hoje, né, porque ela tinha um problema de saúde, mas estará dia 2. A própria comunicação para a atitude, ou a comunicação institucional, né, hora uma, hora outra, e a comunicação integrada, como que a gente consegue fazer com que tudo isso realmente comunique um olhar estratégico, né, ainda mais levando em conta que a comunicação não é a que parte, a comunicação é a que chega
A comunicação não é a que eu falo, a comunicação é a que todos nós falamos, todos os stakeholders falamos. E aí começamos aqui então com as reflexões iniciais, né, da Tereza Ruão. Queria te pedir, Tereza, que você falasse um pouquinho para a gente, né? Ela tem um capítulo riquíssimo, bastante conceitual e que mostra como que foi esse evoluir, né, dessa comunicação nesse ambiente estratégico que está sendo cada vez mais demandado. Boa tarde a todos. Não sei se no Brasil eu devo dizer boa tarde. Não fiz as contas já é. do horário. Já é? Você já está na boa noite, né, Tereza? Quase, quase. Há pouco queria cumprimentar todos quando a Joana me cumprimentou, mas estava sem som. Peço desculpa. Agora acho que já resolvi o problema. Sobre o livro, eu e a Joana já nos correspondemos há algum tempo, mas por razões pessoais não pude logo responder ao desafio de participar no livro e acabei por fazer esta intervenção inicial que pretendia abrir a obra, embora ainda não conhecesse de facto os textos dos meus colegas. E o que significa que podemos não estar de acordo, porque o campo da comunicação estratégica conceptualmente pode ser pensado de múltiplas formas, não é? E portanto a visão que eu apresento é uma visão também um pouco histórica sobre a emergência do conceito de comunicação estratégica, a emergência formal e conceptual da comunicação estratégica e que, por causa do meu trabalho, está muito ligada à área da comunicação organizacional. Eu, como comecei por estudar a comunicação organizacional, acabo por fazer derivar a comunicação estratégica da comunicação organizacional e por considerar que é um campo de estudos que faz parte de um outro maior, que é a comunicação organizacional, sabendo que não é uma posição única, mas também não tem que ser. A pluralidade é boa para a discussão e para pensarmos aquilo que na verdade é o fenómeno que nos interessa a todos, que é como é que a comunicação acontece nas empresas e nas instituições. Como é que a comunicação humana acontece nas empresas e instituições. Eu diria que, por um lado, partilha das características da comunicação humana em geral, não é? Estamos a falar de seres humanos a comunicar entre si diretamente ou por via tecnológica, mas ao mesmo tempo a comunicação nas organizações tem determinadas particularidades. E realmente a comunicação estratégica é uma dessas zonas de particularidade que tem a ver com uma utilização persuasiva da comunicação. Pronto, e a minha introdução à obra tentou ser mais genérica, mais de eu própria também pensar um pouco e rever como é que estes estudos tinham nascido e como é que tinham evoluído nos últimos anos. Depois de já ter o livro todo comigo, percebi que realmente temos contributos riquíssimos de outros colegas que pensam a comunicação estratégica a partir de diferentes áreas, como o jornalismo, e, portanto, parece-me que no conjunto temos aqui desafios grandes para a academia, mas também para os profissionais. E Joana, não me adiantaria mais, depois, se eventualmente houver lugar a debate, posso contribuir. Olha, ficou maravilhoso o seu texto, Tereza, vocês vão adorar, bastante esclarecedor, sabe? Toda essa dúvida que a gente tem, meu Deus, isso é comunicação organizacional, é estratégica, não é estratégica? Tereza falou super bem, né? Os capítulos se complementam no momento em que a gente percebe, né, que nós vamos já, né, ouvir o Raul, e ele traz um olhar também muito interessante sobre o sistema estratégico organizacional e como a comunicação fica ali inserida, né? Aproveitem, vocês vão gostar muito do capítulo da Tereza, e obrigada mais uma vez, Tereza. Bom, o livro foi dividido, gente, a gente começa com reflexões iniciais, né, com a Tereza, depois a gente dividiu o livro em duas partes. Na primeira parte, é uma fala aos assessores com olhar estratégico.
Então, os autores que aqui estão, eles tratam exatamente desse aspecto, né? Como você, que está dentro de uma organização e que lida com a comunicação, todos nós lidamos, tá certo? Vocês vão ver isso também ao longo dos capítulos, ou seja, a comunicação não é da área ou do departamento, da unidade de comunicação, né? Comunicação é aquilo que está pulsando ali o tempo inteiro. Então, a primeira parte do livro trata exatamente desse olhar amplo, né, da comunicação estratégica. Falei para vocês no início, né, do Rafael Pérez, infelizmente, né, ele não está mais presente entre nós, mas deixou esse capítulo dele, que talvez tenha sido o último texto escrito por ele. Rafael Pérez é um nome importantíssimo, gente, na Europa, né, está aqui, ó, mais de 200 universidades em 14 países em que ele já fez palestras e tratou dessa temática. É o pai, né, da nova teoria estratégica, bastante reconhecido, né, por todos nós. Uma pena não estar aqui, mas deixou aí esse texto maravilhoso, que eu acho que vocês vão gostar demais. Maria Duran também, uma pessoa incrível, né, que tem estudos, várias publicações científicas, trabalha muito relacionada com a comunicação estratégica, também da Espanha. Não está aqui hoje, mas estará, né, no dia 2 de outubro conosco, e também trata um pouquinho dessa conceituação, né, o que é mesmo essa comunicação estratégica, ela serve para quê? Como que a gente dá condução a essa comunicação? Margarida Kunsch, todos nós conhecemos, não só no Brasil, mas fora também, né, e traz aqui textos que ela já vem nos falando há bastante tempo de comunicação organizacional, mas colocando essa comunicação organizacional nessa perspectiva estratégica. Aproveitem, ficou muito bom. Raul está entre nós aqui agora, né? Vou passar a palavra para você, Raul. Bueno, muchas gracias. Un gusto, Joana, de haber colaborado con este libro. Voy a hablar en español, porque en realidad yo no hablo portugués, hablo portuñol. Y por respeto al idioma, hablaré mejor en español. Okay. Bueno, yo llegué en los descuentos, ya que son un país futbolizado en Brasil, yo llegué en los descuentos de este libro, y gracias a un contacto de Joana, porque me hacía unas consultas acerca de Rafael. Yo trabajé con Rafael Alberto Pérez durante 7 años, escribimos juntos 4 libros, investigamos juntos, hicimos cátedra juntos. Bueno, él ya nos dejó, pero su obra sigue y su pensamiento sigue. Por lo tanto, es un gusto estar con 22 colegas más renombrados de diferentes países, y les quiero comentar algo acerca de este capítulo que hemos denominado de la comunicación instrumental a la estratégica, y que escribimos con el profesor Raúl Bendezú, un colega peruano que ha vecindado hace 24 años en Chile, con el que estamos investigando hace mucho tiempo. Nosotros somos del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, foro que creara el profesor Rafael Alberto Pérez en el 2001, y que desde el 2014 lidero yo en la presidencia internacional. Bueno, este capítulo de la comunicación instrumental a la comunicación estratégica parte con un primer llamado, y es que la comunicación, de acuerdo a nuestra concepción, no debe alinearse con la estrategia. Vuelvo a repetir, la comunicación no debe alinearse con la estrategia, debe ser parte de ella. Yo no diseño una estrategia y después la comunico, sino que la comunicación tiene que ser parte del proceso de significación de esa estrategia. Y en ese sentido nosotros postulamos que hemos asistido a un cambio no solo de siglo, sino que de concepción y mirada acerca de cómo se piensa, se diseña, se ejecuta y se evalúa la estrategia. Una de estas nuevas miradas proponemos nosotros, ya lo proponíamos en el 2017 por la profesora Arriba y el profesor Rafael Alberto Pérez, que puede ser repensada desde la estrategia. Y en el fondo proponemos que en vez de preocuparnos tanto de proporcionar reglas paradigmáticas y exactas que trata de hacer muchas veces la administración, la ingeniería, hoy la comunicación desde una mirada estratégica aspiraría o podría aspirar a proporcionar pautas hermenéuticas y articuladoras. Lo que nos propone, por lo tanto, es que co-construyamos una estrategia más compleja y racional para ayudar a las personas, a las organizaciones, a la sociedad, a articularse con quienes, con los interlocutores y sus entornos. Y esto, para el diseño de estrategias, se haría necesario instalar en el centro a la comunicación, concebida como eje de acción, de hacer estrategias y finalmente proponer nuevos métodos y metodologías para pensar, investigar y diseñar en este mundo complejo, dinámico, fluido y a veces caótico. Las reflexiones y análisis que nosotros hemos presentado en este capítulo
proponen una visión de la estrategia desde la comunicación. Estamos y esperamos mostrar una forma distinta de mirar y concebir la estrategia, yendo más allá de la estrategia del negocio. En nuestra mirada, el centro del estrategar, es un concepto propuesto en el último libro de Rafael Alberto Pérez 2018, Estrategar, vivir la estrategia, es el hombre. Y ello, por lo tanto, presupone un cambio en la forma de pensar y actuar en la realidad, cuando lo que observamos hoy, que los modelos que imperan en este mundo global han dado claros indicios que no son capaces de leer, gestionar, articular este nuevo contexto que la realidad nos presenta, ¿no? Tiene varias partes este primer capítulo. Tiene una primera parte que hemos denominado Homo Relatio, el paradigma emergente para la estrategia, que proviene desde la nueva teoría estratégica desarrollada por Rafael Alberto Pérez en el 2001 y que ha seguido este desarrollo a partir del 2002 en el Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación. A continuación, el Homo Relatio, como la base de la estrategia y la comunicación, recoge la base de este nuevo paradigma en construcción, es un paradigma en construcción, la nueva teoría estratégica, y es una visión de innovación propuesta, específicamente el Homo Relatio, por el profesor Raúl Bendezú y yo mismo. Lo presentamos en el 2015 en el foro de la Asociación Chilena de Investigadores de Comunicación, INCOM Chile. Y se desarrolla desde dos grandes instancias, o metodológicas, en las que cada una de ellas son experiencias de un novel diseño metodológico en el ámbito del análisis de la comunicación estratégica, que le hemos denominado los qualias, ¿no? Por lo tanto, organizamos o trata de organizar este modelo las relaciones organización-stakeholders. El Homo Relatio, desde el punto de vista de lo sociocomunicacional, propone un modelo o interfaz relacional de co-construcción que articula 4 variables: conexión, relación y vínculos, articulación de la diferencia y finalmente sentido y significación. Esto ya lo veníamos proponiendo desde el 2014 con el profesor Rafael Alberto Pérez, lo propusimos en el 2017 con el profesor Rafael Alberto Pérez y la profesora Amaya Rivas, y en el 2019 con la profesora Guzmán en el último libro de comunicación estratégica que publicáramos con Colombia. A continuación, el Homo Relatio desde el punto de vista de la semiestrategia, que es una creación del profesor Raúl Bendezú, y que habla de la mirada de la comunicación como mercancía, pasando hacia lo intangible, del contenido a los sistemas de creencia y de la emoción a la atención como advenimiento. Y por último nos preguntamos cuánto es que la comunicación se hace estratégica, y decimos nosotros que al asistir a este nuevo siglo y a esta nueva lógica, específicamente en pandemia, la comunicación se hace estratégica cuando pasamos desde lo unidireccional a lo multidimensional. Por lo tanto, estos modelos de información, 1948, Shannon y Weaver, a estos nuevos modelos. Desde lo simple a lo complejo, pensando en Morán. Desde la información a la comunicación, pensando como un proceso de diseño y gestión de significado, y no como transmisión de datos. Desde el emisor y receptor a actuantes del sistema. Desde lo estático a lo fluido, desde la competencia a la competencia, este nuevo concepto de competencia colaborativa, desde la decodificación de mensajes a la co-construcción, desde la mirada de un presente a la mirada de futuro, los futuribles, ¿no? La teoría administrativa. Y desde los contextos de seguridad a los ambiguos e inciertos, desde los objetivos específicos a los multiobjetivos, y desde lo activo intangible a lo intangible. Finalmente, lo que estamos proponiendo, ¿no?, es que la comunicación es estratégica cuando deja de ser un instrumento de transmisión informativa y por lo tanto carente de sentido claro para los interlocutores, para transformarse en ¿qué cosa? En un espacio o interfaz que proponemos de diseño y gestión de significados compartidos que le generen ¿qué cosa? Sentido a los otros y las otras. Las organizaciones, proponemos, son un cúmulo de interacciones y relaciones entre personas. Por lo tanto, estos procesos de trabajo en red de los que hoy hablamos no podrían funcionar sin estas personas que lo articulen. De ahí el Homo Relatio, y que le otorguen vida, transformándolas en una red social de trabajo. Luego, la comunicación es esencial para vehiculizar contenidos, mensajes, emociones y experiencias entre la organización, sus audiencias y el entorno que los rodea. Ese es nuestro capítulo. Que maravilhoso, muito bom. Assim, gente, uma aula maravilhosa, né, em 20 páginas que vocês vão
modificar muito a forma de agir, né, com a comunicação estratégica. Muito, muito obrigada, Raul, ficou muito bacana. Un gusto participar con todos. Eu vou pular aqui para o Jorge Duarte, gente, porque ele está com uma gestão de crise, tá bem? Vou passar a palavra para o Jorge, então. Obrigado, obrigado. Eu queria cumprimentar todos os participantes desse projeto. Eu li um ou dois capítulos por enquanto e acho que nós temos um livro absolutamente extraordinário, original, e eu fico feliz também porque eu pude contribuir. E a minha contribuição é um pouco diferente, porque eu trabalho na Embrapa. A Embrapa é uma empresa de pesquisa agropecuária, a maior empresa de pesquisa agropecuária do mundo tropical. E eu fiz jornalismo e fiz relações públicas na faculdade, e relações públicas particularmente me trouxe a noção de estratégia, tanto numa perspectiva de comunicação estratégica, como de estratégia de comunicação. E no meu capítulo eu tento abordar essas duas coisas. Eu começo falando sobre comunicação estratégica, e aí eu abordo algumas questões muito da minha vida profissional, da carreira, né, em que eu fiquei pensando para escrever um livro, o que seria uma comunicação de fato estratégica, né? E aí eu elaboro lá alguns fatores que eu considero importantes, por exemplo, a comunicação da organização está alinhada aos objetivos corporativos, ela influenciar de fato o processo decisório, ela ser baseada em resultados, a comunicação ter uma visão global, sistêmica, integrativa, não ser algo absolutamente focado numa questão específica, ela assumir o protagonismo que cabe à comunicação, de liderar a comunicação, de fazer a organização pensar a comunicação e atuar para a comunicação. Uma comunicação estratégica, para mim, ela é orientada para o futuro, ela não lida com o problema presente, ela tem em vista sempre o que vem por aí, está sempre pensando à frente. A comunicação, ela tem um propósito definido, ou seja, a comunicação sabe o que ela quer, o que ela faz, quais são as suas responsabilidades, e aí eu entro numa questão que é a comunicação estratégica, ela possui estratégia. Né? E aí eu me dedico no capítulo a discutir estratégia com base numa revisão de literatura grande e com base na minha experiência, tanto que eu coloco vários casos lá em que eu vivi, em que se houve uma definição de estratégia de comunicação. Eu considero a ideia de identificar um problema, um objetivo, se debruçar sobre ele e encontrar uma solução de comunicação. Então, o convite da Joana foi muito oportuno, porque ele permitiu, de uma maneira interessante, que eu tentasse escrever com base na minha experiência e da literatura, como eu vejo estratégia. Obviamente, as visões são diferentes, a minha visão não é melhor que ninguém, mas é a oportunidade que eu tive de colocar isso no papel. E acho que, de alguma maneira, talvez seja possível contribuir um pouco com esse livro, que, de fato, está maravilhoso, e eu acho que eu, pelo menos, estou muito honrado em ter participado por participar desse grupo e por ter sido convidado pela Joana para me integrar ao projeto. E eu aceito, eventualmente, alguma contribuição de algum dos autores, ou quem achar que vale a pena corrigir alguma coisa, ou contribuir com alguma coisa, algum comentário, eu fico à disposição depois para discutir um assunto relativo ao meu texto e, claro, aos demais. Obrigado. Maravilha, Jorge. Jorge está com um texto maravilhoso também, 70 páginas de texto, gente, assim, quase era para ser um livro, na verdade. Maravilha, Jorge. Bom demais, brigadíssimo. Bom, gente, meu capítulo no livro trata de uma questão prática, né? Como que o gestor deve atuar, o quanto ele tem que sair desse espaço muito operacional que muitas vezes ele está, né? Para estar mais aproximado do aspecto estratégico da organização. O Rafael fala uma coisa muito interessante, né, o Rafael Alberto Pérez, que na verdade existe um sistema estratégico, que é onde se conectam, né, as informações da estratégia. A gente faz uma proposta de uma estrutura e caminhos para a política de comunicação organizacional, pode ser usado aí, né, como início de processo de implantação de uma política de comunicação. E a gente traz o mapa estratégico, né, do BSC, com um olhar de mapa estratégico de comunicação, que existe a missão, visão e valores, assim como as estratégias desse sistema maior organizacional. Existe o que eu devo ser, a minha razão de ser, existe a minha visão de futuro, para onde vou chegar como um organismo vivo, formado por pessoas, e o meu posicionamento atual, ele tem que ser medido o tempo inteiro. Eu estou indo para esse caminho da visão de futuro ou não estou? Porque o posicionamento não é o que eu almejo, o que eu gostaria de ter. O
posicionamento é o que é como falam de mim, é como a minha imagem está projetada, né? Será que ela está indo ao encontro da minha missão? Será que eu estou caminhando, né, rumo à minha visão do futuro? Então, a gente questiona isso, mostra alguns caminhos, deixa claro que esse interesse e feedback da sociedade é que retroalimenta essa comunicação o tempo inteiro, né? A comunicação não é ditatorial pela empresa, e a gente faz essa proposta de mapa estratégico na unidade de comunicação, tentando aqui, ó, desde a base, né, qual que é o meu plano de ação, ou seja, o capital humano necessário, os processos necessários, quais são os indicadores que mostram que eu estou caminhando rumo à minha visão de futuro, eu estou, de fato, concretizando a minha razão de ser, a minha missão, e como que a gente vai fazer com que o nosso posicionamento, ele seja construído a partir do interesse público, da referência do que somos, né, como empresa para o público, né, e dessa retroalimentação de informação. Bom, o mapa estratégico se torna cada vez mais importante nas empresas, né, e a gente também mostra a importância da comunicação interna, que deve sempre preceder a comunicação externa. Muitas vezes isso não acontece, né, infelizmente, e que depois de comunicado externamente tem que ter de volta a comunicação interna, no sentido de perceber, a gente está, né, pensamos igual, sociedade interna e sociedade externa, estamos olhando para a missão e caminhando, né, para a nossa visão de futuro. E aí eu divido aqui em dois tipos de comunicação, né, a comunicação com propósito institucional, que fala com o coração, e a comunicação para atitude, que leva à ação, né, Margarida chama de comunicação mercadológica, que eu gosto de usar a comunicação para atitude, que uma vez que a gente fala com o governo, as pessoas no governo têm um pouco de dificuldade de entender essa questão do mercadológico, e essa comunicação para atitude, ou a comunicação com propósito institucional, ela é feita tanto no ambiente interno quanto externo, e tanto usando meios online quanto offline. Então, como é possível a gente fazer isso ocorrer, e mais ainda, né, olhando lá para estratégia organizacional. A gente trata, então, desse fluir da comunicação estratégica, lembrando que ela é de via dupla e retroalimentada, né? A gente faz uma proposta também de estrutura, de unidade de comunicação, e mostra para vocês um pupurri, né, de meios, veículos, canais de comunicação, não para dizer a comunicação tem que ir para aqui, mas para dizer a comunicação também vem daqui o tempo inteiro. Temos que ter o momento, né, da escutatória, ou seja, temos que estar aqui prontos para ouvir o que esses múltiplos canais estão propondo para a nossa marca, falando da nossa marca, interagindo conosco. Bom, depois a gente parte aqui, né, para ver um pouquinho dessa comunicação organizacional nas micro e pequenas empresas, uma pesquisa interessantíssima. Maria Eugênia e Tamara estão aqui, vou passar a palavra para elas. Mas então, boa tarde a todos e todas, oficialmente, é uma enorme honra, né, uma enorme honra estarmos aqui com vocês. Eu acho que a professora Tamara também está com um probleminha de conexão, mas eu vou falar em nome de nós duas, né, e primeiramente agradecer a Joana pelo convite, né, e agradecer a todos e todas, autores e autoras que estão nesse livro. Para nós é uma grande honra, com certeza, poder compor, né, e poder, vamos dizer, de alguma maneira, contribuir com um pouquinho daquilo que a gente saiba, né. A nossa trajetória, e minha da Tamara, né, é de docentes do curso de Relações Públicas da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista, aqui de Bauru, no interior do estado de São Paulo. Somos professoras e pesquisadoras da área da comunicação, da informação, das relações públicas, e também somos, né, coordenadora e vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa, Comunicação Organizacional, Inovação e Gestão. Nós temos uma trajetória de pesquisa muito voltada, né, buscando entender e enxergar um pouco melhor, né, essa relação entre a comunicação organizacional, a gestão e a inovação nessas organizações. Inclusive, nós estamos em meio ao Congresso Abrapicorp deste ano, né, que está acontecendo virtualmente, com essa temática, né, comunicação, inovação em organizações, né. Sabemos que, mais do que nunca, são temáticas muito relevantes,
mas que pouco estudadas, principalmente no campo da comunicação organizacional, né? Em especial para esse livro, a gente acabou trazendo uma temática também bastante, vamos dizer assim, incipiente, né, bastante embrionária no campo da comunicação organizacional da pesquisa, que é a pesquisar pequenas empresas, né? Nós buscamos também olhar para a comunicação organizacional e caracterizar essa comunicação organizacional nessas pequenas empresas. É uma pesquisa que foi foco do meu pós-doutorado, que por acaso foi orientado pela professora Margarida Conch, em 2018, e partiu de uma experiência minha como pesquisadora e como orientadora e como bolsista do CNPq, que eu fiz com uma entidade que existe aqui no Brasil, o SEBRAE, que é uma entidade voltada exclusivamente para micro e pequenas empresas. É uma entidade que busca capacitar, que busca melhorar a performance produtiva e inovativa das micro e pequenas empresas. Nessa experiência que eu vivi junto ao SEBRAE, eu convivi com mais de 1.000 empresas, micro e pequenas empresas, e pude, nessa experiência, entender um pouco melhor como que a comunicação organizacional ela se manifesta nessas organizações, né? Buscamos, no nosso capítulo, olhar um pouco para essas organizações e vê-las também como um processo comunicativo, elas constituídas pela comunicação. Também procuramos pensar essas organizações, né, a partir desse movimento histórico, da passagem, né, das sociedades industriais para a sociedade pós-industriais, quando a era digital acaba impactando e pegando essas, vamos dizer assim, e atingindo e impactando essas pequenas empresas de cheio, né, porque são empresas subalternizadas, né, constituem um grande paradoxo em termos produtivos, do setor produtivo, que embora representem 99% das empresas no Brasil, ou seja, com uma grande capilaridade, elas acabam correspondendo e apoiando muito pouco o PIB, né, o Produto Interno Bruto. E talvez por isso ela acaba sendo também subalternizada. Eu costumo dizer, né, que as pequenas empresas, elas são muitas e nós acabamos colocando ela dentro de uma única classificação, né? E na verdade não, elas são muito heterogêneas, né? E foi para isso que a gente procurou olhar também, né? Procurou olhar para essas empresas a partir de um fenômeno mais específico, que é do desenvolvimento local, né? Porque ela sendo subalternizada, elas acabam não sendo pensadas também na sua grande relevância, na sua grande contribuição para o apoio na geração de emprego e renda, na arrecadação de impostos e para o próprio desenvolvimento das cidades, das localidades. Então, nós temos essa missão no meu grupo de pesquisa também, que é de olhar para essas empresas e é de trazer, de colocar o holofote, de trazer, né, um pouco mais de informação e de conhecimento a respeito delas. O que nós enxergamos em termos de caracterização da comunicação organizacional em relação a essas empresas, né? Que são empresas que instrumentalizam demais esta comunicação organizacional na medida que elas não dispõem nem de muito conhecimento e tampouco de grandes investimentos. Então, basicamente, foram esses achados que nós trouxemos. Eu espero realmente que o capítulo ajude e contribua e que mais pessoas se interessem em pesquisar as pequenas empresas. Quero agradecer mais uma vez e não posso deixar de mencionar que eu tenho inúmeras pessoas que estão ligadas a mim assistindo essa webinar, os meus orientandos e orientandas, meus estudantes de graduação, minha irmã querida. E eu tenho uma amiga minha que está em Seattle, que está ligada aqui com a gente, escutando e ouvindo a gente aqui. Muito obrigada por ter esse privilégio de estar com vocês. Muito obrigada, Joane, muito obrigada, colegas. Que maravilha, bom demais. Muito obrigada também. Gente, vamos ouvir agora o México. Olha que maravilha. Bem-vindo, professor Jorge.
Muchísimas gracias, Joana, por la invitación. Un saludo a todos los colegas que están el día de hoy con nosotros, de todas estas regiones maravillosas en las cuales estuvimos participando en el libro. Me disculpo por no hablar en portugués, estamos hablando desde la Ciudad de México el día de hoy. Y en nuestro caso nos tocó participar con este capítulo de comunicación estratégica en la era digital, los retos y desafíos que se están presentando ante la cuarta revolución industrial. Particularmente lo que queríamos reflexionar con este capítulo era el cambio del contexto en el cual nos estamos situando y que presenta un desafío enorme para quienes nos dedicamos a la parte de la comunicación estratégica y también mercadológica que se está integrando hoy día en nuestro actuar profesional. Particularmente lo que queríamos dar cuenta era esta transición de los procesos de digitalización que se estaban viviendo en el mundo, por una parte en la producción, comercialización, distribución, exhibición y consumo de contenidos, hacia un proceso que hoy denominamos la hipermediatización de la vida y la cultura, es decir, cuando no solamente estos procesos afectan a las organizaciones públicas, privadas y el tercer sector, sino que también modifican prácticamente todos nuestros actuares en la vida. Entonces, la primera parte del capítulo está orientada a tratar de describir este nuevo contexto donde los medios de comunicación dejan de ser instrumentos con los cuales trabajábamos para convertirse prácticamente, por un lado, en estructuras de mediación, nuevas interfaces culturales, nos están llevando también a reconfigurar el entorno para decir cómo fue que este paso de tecnologías de mediación, instituciones y formas estructurales se convierten prácticamente en la forma de adquirir sentido en esta nueva realidad donde todo atraviesa por un proceso de hipermediatización. En esta primera parte de los procesos de hipermediatización, para nosotros era fundamental recalcar que hoy no solamente estamos haciendo consumo de productos, consumo de servicios, sino también en esta lógica de los consumos de contenidos, estamos consumiendo instituciones y personas. Y entramos a una nueva fase del capitalismo, que nosotros retomamos el concepto de Frédéric Martel para hablar de este capitalismo hip, para hablar de todas estas organizaciones que hoy están hablando de consumo desde el ocio, el entretenimiento y el factor tecnológico. ¿Por qué? Porque en ese contexto es donde entra la figura del comunicador estratégico actual que tiene que llenar los tiempos muertos de las personas. Hoy los 2 minutos que tenía alguien para esperar el camión, entrar al dentista, pasar de una clase a otra, se han vuelto con tiempos de consumo a través de las plataformas sociodigitales y el trabajo del estratega es llenar esos tiempos para una marca, para una institución, para algún producto en concreto, lo cual pues implica hacer articulación estratégica, ya lo decía Joana en su capítulo, de las formas tradicionales de comunicación con los medios masivos, ATL, los BTLs y las experiencias que solíamos integrar también para tener una forma mucho más experiencial, a utilizar los recursos TTL que nos permiten articular la estrategia completa entre los medios y también los contenidos, las multinarrativas, lo cual lleva a las empresas a empezar a construir comunicación transmedial. Esta comunicación transmedial 360 que articula las narrativas, los mensajes, las narrativas, pues es hoy un desafío porque entonces coloca al comunicador ya no tanto como un generador de contenido, sino como aquel que tiene la capacidad de llevar la estrategia, llevar el todo de la comunicación a el corazón neurálgico y estratégico de las organizaciones. Y cuando hablamos en este nuevo rol y en esta nueva figura que está generándose a partir del comunicador como el corazón neurálgico y estratégico de una organización que hoy ya se coloca en estas fórmulas también de vicepresidente, presidente de alguna organización, estamos haciendo el paso del Big Data, el Big Data al Smart Data. Y nosotros somos quienes estamos haciendo esta conversión hacia la data inteligente estratégica de las organizaciones. Y en ese primer contexto, pues prácticamente el capítulo plantea esta nueva realidad, este nuevo eje, este nuevo rol y esta nueva función que está cumpliendo el comunicador para hablar, por tanto, de los nuevos desafíos que tenemos que hacer para generar
mayor participación, mayor personalización, mayor uso de toda esta data para hacer predicción modelizada, lo cual nos obliga a tener otro tipo de competencias con las cuales no teníamos nosotros generalmente como comunicadores. Hoy tenemos que hacer un entrecruce de ciencia de datos, ciencias cognitivas, neurociencias aplicadas al trabajo del comunicador estratégico para responder a estos nuevos entornos y sobre todo el desafío que presenta la cuarta revolución industrial, contemplando temas como Big Data, robotización, todo el tema de inteligencia artificial y sobre todo pues el cómo vamos a tener que empezar a mezclar temas de humanidades digitales, neurociencias, ciencias de datos en el actual del comunicador. Por tanto, los equipos estratégicos hoy son equipos multidisciplinares, equipos que responden a una nueva necesidad porque el contexto ha cambiado del todo. Y esa es parte de la contribución que quisimos hacer en este documento. Agradezco nuevamente a Joana la invitación, el ver a tantos y queridos colegas que están aquí, y lamentamos que no nos pudiera acompañar también nuestro querido colega Rafael Alberto, con quien hemos estado trabajando también estas temáticas para meter el tema de la comunicación estratégica en los contextos digitales. Muchísimas gracias nuevamente, Joana. Eu que agradeço muito, Jorge, e parabéns. Rita Espanha também não pode estar aqui presente hoje. Ela trouxe uma coisa muito interessante, gente, sobretudo nesse momento agora, né, de pandemia. Ou seja, qual é o papel da comunicação e o valor da comunicação para a gestão pública? Eu sei que tem gente aqui do Ministério da Saúde, né, já vi como que a gente muda comportamento, né, como a gente leva as pessoas a saírem de um hábito e como a comunicação pode contribuir com esse processo. Está muito legal o capítulo. E aqui, gente, a gente decidiu dividir esse livro numa segunda parte por conta de uma questão bastante discutida, né, em vários congressos. Ou seja, aqui no Brasil, a gente coloca o assessor de imprensa podendo ser o profissional de jornalismo, né, a pessoa se forma em jornalismo, ela opta se ela vai ser um assessor de imprensa ou se ela vai ser um jornalista num ambiente, num veículo de comunicação, numa redação, numa editoria. Isso não acontece lá fora, né? E então a gente trouxe, como a gente sabe que vários dos leitores desse livro serão assessores de comunicação, outros tantos, né, serão jornalistas, a gente achou muito interessante trazer esses próximos capítulos agora. Na segunda parte, então, a gente tem o Wilson Bueno, o Henrique Tavares, o Juan, junto com o Rafael, com um texto brilhante, mostrando, né, o impacto no mundo empresarial a partir de uma reflexão pública, e o Edmundo e a Maria Fernanda, que trazem aí sugestões de posicionamento de marcas. O professor Wilson não está hoje conosco, porque ele está implantando uma política de comunicação, mas já garantiu também que estará presente no dia 2 do 10. E ele traz, gente, uma coisa muito interessante, né, o que a gente chama aqui de publi editorial, e que ele diz, isso não tem nada a ver com jornalismo, isso tem a ver com publicidade. Então ele traz alguns conceitos que precisam ser discutidos, dialogados, né, compreendidos por todos nós. E agora a gente tem, né, o nosso queridíssimo Henrique. Olá, Joana, olá a todos, é um prazer cumprimentar, rever alguns, Jorge, bom te ver, Fernanda, Edmundo, esse pessoal que nós já trabalhamos juntos. Agradeço aí o seu convite, foi muito honroso para mim poder participar desse trabalho com gente tão importante e pessoas com quem eu tenho um respeito enorme. O meu trabalho, ele nasce da minha experiência como um profissional da área de comunicação que trabalhou praticamente a vida inteira no governo. Eu trabalhei na área governamental, na comunicação social governamental, praticamente a minha vida toda, e só saí dessa área para entrar no magistério, para vir para a área acadêmica. E uma inquietação minha em relação justamente a esse momento que nós vivemos, né, um momento de ideologização, de polarização, e um momento em que as mídias sociais ganham um papel fundamental, não só como ferramentas, mas também como estratégias de comunicação para as organizações. A gente sabe que hoje, grande parte dos processos de marketing, de branding,
de vendas e mesmo de gestão da comunicação são operados dentro das mídias sociais, né? Então, as empresas estão não só se mostrando, colocando a cara nas mídias sociais, usando as mídias sociais para realizar os seus negócios e as suas estratégias, mas também estão colocando em perigo, né? Se colocando em risco, quando não prestam atenção a determinadas características e alguns fatos que são fundamentais dentro desse processo de mídias sociais, no caso específico, as fake news, né? Como que as empresas e as organizações lidam com as notícias falsas? De que modo que elas encaram isso, de como que isso tem impacto nas estratégias delas, né? Eu resolvi fazer um estudo de caso, e aí usei a minha experiência na área do governo e as minhas relações, os relacionamentos que eu ainda tenho na área governamental, fiz um estudo e resolvi, então, fazer um recorte, e ao invés de partir para as empresas e para as organizações em geral, eu fui buscar como essa coisa dos fake news funciona nas estratégias das organizações públicas no Brasil, né? E aí alguns resultados surpreendentes, que a primeira coisa que me chamou muito a atenção é o fato de que nenhuma dessas organizações com as quais eu tive contato, nenhuma delas tem documentado, registrado, ou pelo menos pensado dentro das suas políticas, uma definição para o que seja fake news. Ou seja, se eles não sabem definir, não sabem com clareza o que vem a ser uma fake news, como combater isso? Como se opor a isso? Ou como, pelo menos, construir algumas ferramentas para que isso tenha um impacto menor dentro das suas estratégias e dos seus resultados, né? Então, o estudo mostra esses achados, né? É muito interessante porque 100% das organizações públicas brasileiras que eu pesquisei têm mídias sociais, estão nas mídias sociais. Elas têm Facebook, elas têm Instagram, elas têm o Twitter, todas elas. Agora, apenas a metade delas utilizam softwares de vigilância, por exemplo. Esses softwares que a gente usa para estar vigiando as mídias sociais para saber o que se fala da empresa. Então, veja bem, todo mundo está lá, mas nem todo mundo presta atenção no que está acontecendo lá em relação à sua marca ou em relação à sua instituição. Então, são esses dados que eu colhi, que eu consegui reunir e que me permitiram fazer aí também algumas recomendações, né, no final do capítulo, como, por exemplo, a necessidade que, primeiro, se defina com clareza nessas organizações o que são fake news, ou o que venham a ser as fake news, tá? Manter essa vigilância permanente das redes, das mídias sociais, né? Incluir nas estratégias de gestão situações específicas, para lidar eventualmente com as notícias falsas. E uma coisa que me parece que não funciona muito também nas organizações públicas no Brasil, que é o treinamento, o promover regularmente o treinamento das pessoas que estão dentro das assessorias, dentro das estruturas de comunicação, para lidar com isso. Ninguém tem treinamento, ninguém fez curso específico para isso, e estão lá colocando o nome da empresa, o nome da organização nas mídias sociais. Então, é isso, é um trabalho que foi muito mais um estudo de caso, né, e que surgiu dessa minha inquietação em relação ao papel e à importância que as mídias sociais hoje têm nas estratégias de comunicação das organizações e de como elas ficam vulneráveis a partir do momento em que não se preparam para lidar com as notícias falsas. É isso, queria agradecer mais uma vez, cumprimentar a todos, dizer que é uma honra muito grande estar junto com esse grupo de pessoas tão importantes e com um currículo tão brilhante, e isso me faz muito orgulhoso. Joana, parabéns pelo trabalho, eu acompanhei boa parte do que a Joana fez, nós trabalhamos juntos, lecionamos na mesma instituição, e eu estou sempre junto com a Joana, e eu pude acompanhar a luta e a dificuldade, não é fácil, é um trabalho de peso, como o Jorge diz, já vai virar uma referência, eu tenho certeza, e isso requer muito trabalho, requer muito... E a Joana foi muito brilhante.
Parabéns, Joana, e conte sempre comigo. A todos foi um prazer e vamos estar juntos novamente. Um abraço a todos. Obrigada, Henrique. Obrigada por todo o apoio, carinho, né? Por estar junto com a gente aí. Bom, agora vamos para o Chile, né? Essa palavra é para você, tá bem, Rafael? Bueno, parto por advertir que pese a mi apellido Sousa, yo no hablo portugués. Así es que me voy a disculpar de tener que hablar en español, y junto con eso quiero agradecer a Joana y a todo el equipo la oportunidad de poder presentar y poder participar de este proyecto con autores tan destacados. Tuve la oportunidad de ser alumno de Rafael Alberto Pérez en un máster en comunicación, así es que también mi enorme reconocimiento para un profesor y un académico tan destacado. Bueno, el capítulo que hicimos junto con Juan Cristóbal Portales está fuertemente influido por dos formaciones. En mi caso yo tengo formación en comunicación y formación también en ciencias políticas. Este trabajo, si bien trata finalmente sobre comunicación, tiene una influencia fuerte de la disciplina de las ciencias políticas. Trata fundamentalmente sobre las consecuencias tangibles de la desconfianza pública hacia las empresas en Chile y cómo ciertas reflexiones desde la disciplina de la comunicación estratégica pueden contribuir a mejorar la opinión pública hacia las empresas, que por lo menos en Chile se ha deteriorado mucho, yo diría que en los últimos 10 años. Pese a que nosotros analizamos el caso chileno, creemos que las reflexiones pueden ser útiles también en otros contextos. Lo que nosotros tomamos como insumo fundamental, una encuesta que es bastante conocida, que se llama Latino Barómetro, que es la que tiene una serie más larga de datos sobre confianza en las empresas. Y lo que nos pareció interesante como punto de partida es que, pese a que en el caso de Chile ha existido un desarrollo económico importante, se han logrado objetivos de política pública bastante relevantes en términos de reducción de la pobreza, acceso a educación y otros logros que son importantes y que han sido internacionalmente reconocidos. En Chile ha persistido una situación de desigualdad, una fuerte percepción de que el desarrollo económico cada vez beneficia más a una élite y cada vez menos a la ciudadanía en general. Y han existido un cúmulo de malas prácticas, tanto en el ámbito político como en el ámbito empresarial, que también han existido en otros países latinoamericanos, y que todo esto ha ido deteriorando fuertemente tanto la confianza hacia las instituciones en general, como la confianza hacia las empresas en particular. Sin embargo, a pesar de que había datos sobre este deterioro de la confianza hacia las empresas, esto empezó a tomarse en serio solamente a partir de la última década, yo diría a partir del año 2011. Alex de Tocqueville, que es uno de los filósofos más relevantes en la historia de la humanidad, que escribió un libro sobre la Revolución Francesa que se llama El antiguo régimen y la revolución, plantea que él partía de la duda de por qué la revolución estalló en Francia y no en otros países, siendo que Francia vivía la población francesa vivía una situación de desmedro mucho menor que la que vivían otras sociedades europeas. Una de sus grandes conclusiones es que por algún motivo el orden que se quiere modificar es más insoportable cuando el cambio parece posible. Y algo de eso es lo que ha ido pasando en Chile, y algo de eso es lo que nosotros analizamos en nuestro capítulo. Lo que fue pasando es que la desconfianza hacia las empresas se sostuvo en niveles muy elevados, y especialmente lo que nosotros llamamos desconfianza intensa, es decir, las personas que declaran no tener ninguna confianza en las empresas, es decir, las personas que le han quitado el beneficio de la duda a las empresas como actor de la sociedad. Pero ese antecedente de opinión pública por sí solo no generó cambio hasta que el proceso de modernización y el proceso de empoderamiento de la sociedad chilena
fue llegando a ciertos puntos, en que sí empezaron a verse posibilidades de generar nuevos cambios. Nosotros creemos que la visión empresarial que ha dominado hasta el momento es ver la actividad económica en un vacío y desligada de la realidad política y de la realidad social. Y fundamentalmente lo que vemos y el hallazgo de nuestra investigación, de nuestra pesquisa, es que en la medida que la desconfianza hacia las empresas y la desconfianza intensa hacia las empresas se mantuvo en niveles elevados, esto fue provocando dos consecuencias reales, y lo vemos a través de distintas correlaciones estadísticas. Una de estas consecuencias fue el aumento de la inversión detenida, o sea, de la incapacidad de las empresas de impulsar su inversión producto de factores sociales. Y otra correlación muy relevante fue el aumento del número de trabajadores en huelga, en la medida también que crecía la desconfianza hacia las empresas. Finalmente, hacemos algunas reflexiones desde el punto de vista de la comunicación respecto de caminos que pueden contribuir a mejorar la posición de las empresas en la opinión pública. Algunas de esas reflexiones tienen que ver con que los gestores de comunicación deben concentrarse fuertemente en hacer conscientes a los directores, a los empresarios y a los gerentes de primera línea de las empresas respecto de los impactos que tienen sus actividades. Muchos de los problemas que se producen tienen que ver no con una mala gestión de comunicación, sino que con una gestión propiamente empresarial desvinculada de los impactos que tienen esas decisiones en la sociedad. Hay un foco estratégico que nos parece muy importante, que es que las empresas no necesitan tener mucha confianza, sino que necesitan tener poca desconfianza, distinto de lo que pasa quizás en el mundo político, donde las elecciones se ganan con votos, independiente de lo poco que nos pueda querer las personas que votan en contra de un candidato político. En el caso de las empresas, lo que necesitan no es tener tanta favorabilidad, como sí tener la menor desfavorabilidad posible. Finalmente, creemos que todo esto es necesario para que las empresas recuperen uno de sus principales capitales, que es la capacidad de hacer promesas. Las empresas viven cada vez más del futuro, de las promesas que realizan a distintos stakeholders, y vemos que se ha perdido fuertemente la capacidad y la credibilidad de las promesas que realizan las empresas en su conexión con la sociedad. Lo que ofrecemos fundamentalmente es evidencia estadística y algunas reflexiones a partir de series largas de encuestas de opinión pública relacionadas con el tema que les estoy comentando. Maravilhoso, Rafael. Todos vocês, gestores de comunicação, vão ver nesse capítulo algo para inspirar como conversar com o nível superior, com o nível estratégico, no sentido de posicionamento da marca. Muito bom. Bom, vamos emendar aqui então agora na Maria Fernanda e no Edmundo. Eles também trazem, né, como que uma empresa deve construir essa confiança a partir dos valores organizacionais, né, a partir do apoio a causas sociais. Oi, Joana, eu queria agradecer, em nome também do professor Edmundo, que não pode estar conosco hoje, né, esse convite. Eu e o professor Edmundo fazemos parte do corpo docente da Universidade de Brasília, onde a gente tem um grupo de pesquisa situado que faz estudos de branding, né, mas sempre no campo da comunicação, sempre tentando trazer a relação da comunicação na construção dessa marca, né, a importância dela e todos os aspectos nos quais ela trabalha. E aí nosso agradecimento fica a você e a toda a sua equipe por todo o carinho dedicado a gente durante esse período, e também a própria nossa instituição, que também apoia o nosso grupo de pesquisa, para que a gente possa desenvolver esses estudos. Nosso capítulo versou sobre as estratégias de comunicação das marcas, quando elas apoiam causas e também propósito, né? Nós, há algum tempo, estamos estudando esse assunto, né, dos propósitos de marca, das marcas que têm apoio às causas, que é um assunto palpitante
na modernidade, né, e observamos que esse cenário aí traz para que a gente verifique como que essas marcas estão se comportando também na sua comunicação, então como é feito o posicionamento e a construção da narrativa que a comunicação propõe para a construção dessas marcas nesse novo momento, né? E aí tivemos a ideia de observar se essas marcas utilizavam alguma estratégia específica de comunicação que era comum a todas elas, né? E aí observamos que como a comunicação estratégica tem ajudado na construção dessas marcas e que, em função da narrativa que elas adotam, essas marcas têm conseguido alcançar a lealdade dos consumidores e também, através da comunicação integrada, contribuir para que se contem histórias com mais rapidez, com menor exposição, com mais comunicação visual do que já se fez anteriormente. Então, o nosso trabalho se centrou em observar a comunicação feita por essas marcas e, a partir daí, olhar um pouco da construção da narrativa que era feita através da comunicação e ver o quanto que esse aspecto era importante para diferenciar a comunicação estratégica feita pelas empresas que tinham propósito, e a característica principal dessa estratégia era avaliar a construção narrativa, né? Então, essas empresas estão sempre avaliando as suas construções narrativas, e aí a gente verificou que essa construção narrativa é que provoca ou não o sentimento de oportunismo da ação, ou vai despertar um sentimento de legitimidade da comunicação que é feita quando a empresa está comunicando o seu propósito ou a causa que ela apoia, né? Então, todo o nosso artigo, nosso capítulo vai versar sobre isso e trazer aí algumas instruções ou alguns apontamentos futuros para que as marcas consigam ser cada vez mais, as que querem trabalhar dentro da linha do propósito, do apoio à causa, sejam cada vez mais inspiradoras, emocionantes, simples, empáticas, e isso esteja refletido na comunicação que trabalham. Então, basicamente, toda a nossa construção vem desse estudo que a gente vem desenvolvendo há algum tempo sobre marcas com propósito, né, e é um desdobramento de uma pesquisa maior que a gente vem fazendo, sempre elencando a comunicação como um aspecto fundamental na construção de marcas, e por isso a importância de que ele, pensado estrategicamente, possa refletir melhor resultado nas ações que as marcas embrenham no mercado hoje. É isso. Bom, gente, o capítulo está lindo, cheio de link. Obrigada, Maria Fernanda. Bom, e agora aqui, né, concluindo nas reflexões finais, a gente tem aqui a Suzana Cavaco e o Carlos Camponês. Incrível o texto deles, né, um texto bastante importante de ser acolhido por todos nós da comunicação, até no sentido de trazer de novo a valorização do papel do jornalista, né, que está sendo tão crucificado no mundo inteiro. Vou passar a palavra para você, Carlos. Obrigada por estar aqui. Boa tarde a todos. Para os que estão em Portugal já é boa noite. Eu queria começar por cumprimentar a Joana Vicário, também todos os colegas, todas as pessoas que estão a assistir também neste webinar, e gostaria de também felicitar de uma forma particular a Joana Vicário, porque penso que tive a oportunidade de acompanhar a construção deste livro, e a experiência com que eu fiquei foi que ele só foi possível graças a uma grande resiliência da Joana, senão não seria de todo possível chegar a este trabalho, não só por isso, mas certamente pela qualidade do livro. Joana, muitos parabéns e bons trabalhos. Eu queria também dizer que eu estou a representar um pouco também a Suzana. A Suzana está com uns problemas complicados de saúde, portanto, é por essa razão que ela não pode estar connosco. E também gostaria de começar por dizer como é que eu me sinto no papel
deste trabalho que nos reuniu a todos nós. Eu diria, como uma provocação, dizer que são certamente um erro de casting no conjunto dos autores deste livro. Porque, na realidade, eu vejo a reflexão que eu trouxe aqui tem sido muito a partir da realidade do jornalismo e também de algumas experiências que existem em Portugal. E um dos aspectos que caracteriza essa experiência em Portugal tem a ver com o facto de, num contexto cada vez mais que é o presente, de nós defendermos uma aproximação, uma fluidez entre a comunicação, o jornalismo, tudo isso, eu defender que, de facto, nós temos não caminhar no sentido dessa junção, mas no sentido antes de uma separação, não no sentido de dividir áreas disciplinares, não no sentido de não reconhecer complementaridades entre essas áreas disciplinares, mas no sentido de perceber claramente domínios diferentes e que são hoje cada vez mais essenciais num contexto global em que hoje a comunicação é um pouco de tudo. O jornalismo, a comunicação, os blogs, a comunicação interpessoal no multimédia, etc., aparece um pouco toda ela misturada. E neste contexto, parece-me que, quer para o domínio da comunicação, quer para o domínio do jornalismo, é importante cada vez mais, por um lado, clarificar estes domínios em torno de um conceito que eu fui buscar a um autor francês que escreveu isto há algum tempo, há bastante tempo, que é o conceito de pacto comunicacional. Isto é, porque é que nós existimos, porque é que nós comunicamos e o que é que socialmente existe que permita que nós tenhamos um conjunto de valores, de princípios, de compromissos com o povo. Bom, essa perspectiva, essa ideia, se nós quisermos aprofundar um pouco isto poder-nos levar à ideia também de uma espécie de um contrato social, recuperando um pouco Rousseau para estas questões. Mas parece-me que é muito importante retomar esta ideia do pacto comunicacional. Daí que nós tentámos desenvolver um pouco o confronto em torno das questões relacionadas com a ética e a deontologia do jornalismo e da comunicação, de alguma forma confrontá-los e de alguma forma também discuti-los. Duas coisas nos parecem muito evidentes e para mim, de alguma forma, também estranhas. O facto de muitos dos pressupostos normativos do jornalismo e da comunicação organizacional, estratégica, institucional, muitas vezes serem muito próximos. Eu diria que para um leigo, quando lê muito desses princípios, se calhar não consegue distinguir verdadeiramente o que é que separa um mundo do outro. Na realidade, depois, e esse foi o trabalho que a Susana tentou aprofundar, na realidade, depois, quando nós começamos a falar em conceitos como verdade, objetividade, etc., nós começamos a perceber que há algumas nuances que são muito importantes, bem como há valorizações diferentes de aspectos comuns, não é? Entre as diferentes áreas. Mas eu acho que esta proximidade nos deveria levar a uma reflexão muito profunda, não é?
exatamente o que é que nós presumimos, o que é que nós estamos a fazer quando fazemos jornalismo, quando fazemos comunicação. E por que razão estas noções estão tão próximas e, na realidade, profissionalmente, às vezes são tão distintas? Eu diria, na realidade, porque isso reflete um pouco uma posição, um pouco que se passa em Portugal. Em Portugal, do ponto de vista legal, um jornalista não pode fazer comunicação, assessoria, relações públicas, não pode fazer nada disso. E não pode fazer isso do ponto de vista legal, porquê? Porque o exercício da profissão depende de um título profissional. E, portanto, quando essa incompatibilidade existe, o jornalista tem de entregar esse título profissional. Obviamente que este modelo não garante um processo limpo de comunicação. Há jornalistas que continuam a manter alguma proximidade com a comunicação, há jornalistas que, enfim, encontram formas de contornar essas ligações, mas para mim o que me parece importante é cada vez mais nós seguirmos pactos comunicacionais que de uma forma clara digam ao público em que lugar é que nós estamos. Não é? Daí já se falou um pouco, alguns dos colegas já sublinharam esse aspecto, as questões da confiança, as questões, nós sublinhamos essa dimensão também da transparência, é um aspecto muito importante, cada vez mais importante na comunicação de hoje e que nos leva de alguma forma a defender que estes domínios surjam cada vez mais separados, mais distintos, não para digamos, valorizar um relativamente ao outro, mas claramente para ir ao encontro desse pacto de confiança que é absolutamente essencial, quer para a assessoria, quer para o jornalismo, na relação com o público e, sobretudo, num mundo onde aparentemente toda a comunicação parece, infelizmente, equivaler-se. Quase tudo é igual a tudo. E isso pode ser muito perigoso, quer para o jornalismo, quer para o domínio do que nós chamamos a comunicação, mas relacionado com a comunicação organizacional, a assessoria, as relações públicas, tudo isso. Peço desculpa se me alonguei. Muito obrigado. Quero te agradecer, assim, demais todo o apoio, né? Me acolheu tantas vezes em Portugal. Obrigada mesmo a cada um de vocês, né? Já agradeci aqui a toda a equipe que colaborou conosco, e quero convidar vocês a usufruírem dessa obra, espalharem essa obra, né? Mandem esse link para outras pessoas, e é isso, que façam um bom proveito. Estou feliz, estou me sentindo leve, realizada, mas sobretudo agradecida, né? Aos colegas que aqui estão, quem me deu força, aos autores que aqui estão, porque de fato foram 3 anos e eu acho que a gente deixou aí algo interessante, né? Do nosso coração para o coração de vocês, né? De todos nós, autores, dos 23 que aqui estão. E que isso seja só o início da discussão da comunicação estratégica, né, gente? Leia o capítulo da Tereza, ela deixa muito claro isso que Carlos falou, né? O entendimento desses conceitos que às vezes a gente mistura demais, a clareza de que a gente está com a comunicação estratégica no momento de borbulhar, ou seja, os gestores de comunicação precisam muito mergulhar nessa temática, né? Tereza inicia muito bem essas reflexões e Carlos finaliza mostrando a nossa responsabilidade, né? Tanto de todos nós da comunicação, ao estarmos exercendo a função que nós fomos lá, né, jurar na frente no dia da nossa formatura. Obrigada, gente. Tudo de bom para vocês. Valeu, estou muito feliz. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau, gente. Obrigada. Boa tarde a todos. Un saludo para todos y todas. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Cumprimentos, gratidão. Obrigada, gente. Até mais.